Beleza. Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Felipe Carvalho. Felipe é um grande amigo. A gente estudou junto na graduação, depois o Felipe fez mestrado, fez o doutorado no Janicô. O Felipe tem trabalhado desde sempre com temas relacionados à filosofia da linguagem, filosofia da mente. Tem artigos legais e recentemente ele publicou esse artigo que eu mandei para vocês, que é um tema que eu acho que vai ser interessante para todo mundo do grupo. E, enfim, é um prazer ter você aqui, Felipe. Felipe aliás, esqueci de falar, porque tem um currículo imenso, na verdade, fazendo um pós-doc também no FMG, já fez outros pós-doc também. E é isso, a pesquisa atual dele é muito interessante, é um prazer ter você aqui, Felipe. Você fica inteiramente à vontade, a gente não tem regra nenhuma aqui, você pode falar o tempo que você quiser, pode escolher se vai ser interrompido no meio ou depois, e do jeito que você achar que faz mais sentido. E é isso, fica à vontade. Então, beleza. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Igual o Guilherme disse, né? O Guilherme é um grande amigo, praticamente o irmão meu. A gente foi colega na graduação, no PET Filosofia também. Durante a graduação, tenho que confessar que eu aprendi mais com o Guilherme nas mesas de bar do que na universidade. Ele estava um ano à minha frente, me ensinou muita coisa, e aí a gente manteve o contato, às vezes mais distante, às vezes um pouco mais próximo, mas nunca deixou de ter um contato próximo, de ser amigo. Eu fiquei muito feliz com o convite dele, de poder participar aqui também. Bom, como o Guilherme falou, né, eu estou fazendo aí um pós-doc na UFMG. Hoje em dia, a minha pesquisa não é exatamente sobre isso que eu vou apresentar aqui hoje, né? Hoje em dia, eu pesquiso mais sobre temas em filosofia das emoções. Então, uso diferentes temas em que estão envolvidas emoções, seja a parte mais de processamento de informações, né, cognitivas, biológicas, seja um papel das emoções, algumas questões políticas e sociais, né, qualquer coisa relacionada às emoções. Mas esse trabalho, né, foi o tema da minha tese de doutorado, né, que foi depois publicado em livro, esse que está aí no lado esquerdo aí da tela. E esse artigo, né, que eu vou apresentar, né, eu condensei um pouco dos argumentos da tese nesse artigo, que foi publicado aí nesse último número da manuscrito. Né. Eu pedi para o Guilherme poder circular esse artigo, mas se vocês não leram, não tem problema, até porque assim, eu vou um pouco além do que está no artigo também, e vou explicar, né, tentar apresentar esses argumentos da forma mais clara possível, né. Como o Guilherme falou, né, ele falou não tem muita regra, né, que eu posso escolher, se vocês me interrompem ou não. A gente pode fazer o seguinte, né, se for perguntas mais de clarificação, alguma coisa no slide, naquele momento ele não está claro, aí vocês podem, né, perguntar. Agora, se formos comentários mais gerais, assim, coisa até que sai um pouco ali do que está sendo apresentado naquele momento, aí a gente pode conversar no final. Beleza? Então tá, né? Então, falando sobre, né, atenção, percepção e pensamentos demonstrativos, né, em defesa de um mecanismo metasemântico híbrido, né, a gente vai ver mais em detalhes o que isso quer dizer, mas, em primeiro lugar, né, é importante a gente clarificar um pouco o que é essa noção de pensamento demonstrativo, né, que é um termo meio técnico, assim, dessa literatura especializada. Então, quem não está acostumado com essa literatura, né, vem de outras tradições, talvez não entenda muito bem o que isso quer dizer. O jeito mais intuitivo de entender isso, né, vamos supor, não sei se vocês lembram desse acontecimento, né, em fevereiro de 2013, supor que um habitante ali de Chelyabinsk, na Rússia, né, quando passou aquele meteoro, né, ele olhou para o céu em fevereiro, viu um meteoro passando, então ele pensa, aquilo é perigoso. Né? Agora, né, suponha que muitos quilômetros dali, né, após meses fazendo uma série de cálculos, uma cientista preveja que esse meteoro vai passar naquele dia e pensa, então, o meteoro visível no céu de Chelyabinsk no dia 15 de fevereiro de 2013 é perigoso. Intuitivamente, né, em um certo sentido, ambos os pensamentos são similares, né, no sentido de que eles têm as mesmas condições de verdade, né? Quer dizer, eles são verdadeiros somente se um certo objeto, que é o meteoro em questão, tem a propriedade de ser perigoso. Mas, ao mesmo tempo, né, um sentido importante em que ambos os pensamentos são diferentes. Né? Quer dizer, o habitante de Chelyabinsk que vê
o meteoro no céu, né, pensa sobre o objeto com o qual ele está em uma relação perceptual direta, né? Enquanto a cientista no seu laboratório pensa no objeto de uma outra forma, de uma forma descritiva, né? Como o objeto que satisfaz uma certa descrição, qualquer que seja esse objeto. Em outras palavras, é por isso que a gente diz que esse pensamento do habitante de Chelyabinsk é um pensamento demonstrativo, enquanto o pensamento da cientista é um pensamento descritivo. E muitos filósofos aí, na tradição analítica, já argumentaram que esses pensamentos demonstrativos, eles constituem uma classe muito importante de pensamentos, que seriam, de alguma forma, mais fundamental, né, ou mais básico, desempenhando aí papéis importantes, por exemplo, na aquisição da linguagem, né, para quando é demonstrado ou nomeado alguma coisa, ou no conhecimento empírico sobre o mundo, né, como a gente pode adquirir conhecimento sobre as coisas, ou mesmo como nós podemos fazer referência às coisas no mundo exterior, né, que é enfatizado pelo Strawson. E assim, né, esses pensamentos chamam pensamentos demonstrativos, em primeiro lugar, porque eles são tipicamente articulados como expressão demonstrativa, né, como aquele meteoro, ou esse computador, né, e assim por diante. Mas, além disso, né, e mais importante aqui para o propósito dessa apresentação, essa terminologia de pensamentos demonstrativos ressalta aí uma propriedade metasemântica desses pensamentos, né? É uma importante propriedade metasemântica deles. Né? Que quer dizer isso? Né? A semântica de pensamentos demonstrativos diz respeito ao que é representado no conteúdo desses pensamentos. Então, no caso de um pensamento demonstrativo sobre o meteoro, o conteúdo seria um conteúdo singular, né? Que representa o meteoro ele mesmo. Mas questões metasemânticas dizem respeito a como esse conteúdo é determinado, né? O que é que faz que esses pensamentos venham a ter o conteúdo que eles têm. Então, né, no caso de pensamentos demonstrativos, né, como a gente viu, os conteúdos são determinados de forma demonstrativa, né, como uma relação deítica, uma relação perceptual direta entre sujeito e objeto, que não é mediada por conceitos, nem não depende também da atribuição de nenhum tipo de material descritivo ou conceitual ao objeto ao que se pensa. Né? E é justamente por isso, né, porque ele revela essa relação direta entre sujeito e objeto, que pensamentos demonstrativos foram considerados filosoficamente interessantes, né? E usados aí para explicar uma série de coisas, né? Questão de linguagem, conhecimento empírico, referência ao mundo exterior, e a própria intencionalidade da mente, né? Como é que a mente pode fazer contato com coisas externas. Bom, tal como essa literatura, né, existe hoje, né, as investigações mais detalhadas sobre o que são pensamentos demonstrativos, quais seriam as condições para que se tenha um pensamento demonstrativo, isso começou com o Strawson, né, principalmente, né, no livro dele, Individuals, de 1959. Ele propõe nesse livro uma teoria muito elaborada, né, de quais seriam as condições necessárias para que se possa fazer uma identificação demonstrativa a um certo objeto. Quer dizer, o que faz que o nosso pensamento seja dirigido a um objeto particular e não a um outro que seja, por exemplo, qualitativamente idêntico, né? Então, para que a gente possa fazer uma identificação demonstrativa, o Strawson exige uma capacidade da parte do sujeito de fazer uma distinção, de compreender a distinção entre identidade numérica e identidade qualitativa, né? Quer dizer, a gente pode ter dois objetos aí que são qualitativamente idênticos, eles podem ter todas as propriedades, né, iguais, mas eles são numericamente distintos, né? São dois objetos diferentes. Então, né, o que fundamenta o nosso entendimento dessa distinção, né, que as coisas podem ser qualitativamente idênticas, mas numericamente distintas. E é uma resposta a essa questão que, segundo Strawson, que nos dirá, né, o que é preciso, o que é necessário para a gente poder pensar sobre um e apenas um objeto no mundo de forma demonstrativa. Então, para pensar essa questão, né, o Strawson introduz aí um mundo muito simples. Vamos supor que isso aqui é um mundo, ele é composto de 9 objetos apenas, né? Então, o Strawson pergunta, como é que a gente entende que o quadrado aí que está aí no canto superior esquerdo é qualitativamente idêntico a esse outro quadrado que está aqui no canto inferior direito, mas ele é numericamente distinto, né? Claro, nesse tipo de mundo, assim, muito simples, não é difícil responder essa questão, porque cada objeto no mundo, né, tem uma localização única e está unicamente relacionado a cada um dos outros objetos nesse mundo, né? E o mundo inteiro está presente ao mesmo tempo que os objetos, né? Então, assim que você percebe os objetos, você já percebe o mundo inteiro e as relações dos objetos com todos os outros nesse mundo.
Mas o problema, né, é que a nossa percepção de objetos no nosso mundo não é como a percepção de objetos nesse mundo simples de formas, né? Quando a gente trata desse mundo aí de formas, nossa percepção, a representação do mundo é independente da nossa perspectiva em relação a ele, né? Não importa como nós olhamos para esse mundo, né, as relações espaciais entre as coisas são fixas, e o mundo inteiro é dado de uma vez, né? Logo que a gente percebe os objetos, a gente percebe o mundo inteiro de uma vez só. Mas quando se trata do nosso mundo, né, nós sempre percebemos objetos de uma certa perspectiva, né? Nós nos movimentamos, as coisas se movem, e nós nunca percebemos, né, a estrutura espaço-temporal do mundo de uma vez só, né? Só parte dela, né? Que é justamente a nossa perspectiva naquele momento. Como, então, né, o Strawson pergunta, a gente pode fazer sentido aí da distinção entre identidade numérica e identidade qualitativa, né? Como a gente pode entender que um objeto que se percebe em um certo local em um dado tempo pode ser numericamente idêntico, mas qualitativamente distinto a um outro objeto que nós encontramos em outro lugar, em outro momento, né? Sem esse entendimento, então, o Strawson diz que a identificação demonstrativa não seria possível, né? Nesse caso, ele diz que o conteúdo do pensamento, né, não seria singular, não seria um pensamento sobre um objeto particular, mas seria o que ele chama de feature placing, né? Seria um pensamento simplesmente em termos de propriedades, né? Quando, em vez de você pensar essa maçã em particular, né, uma maçã que você pode encontrar amanhã novamente, você pensa simplesmente que a propriedade de maçanzice está aqui instanciada novamente, né? Você encontra a maçã amanhã, você fala mais uma vez a propriedade está aqui presente. Isso seria uma estrutura de feature placing, ainda não é uma identificação, um pensamento sobre um objeto particular. Mas o que o Strawson diz sobre isso, né, é que, na verdade, em um certo sentido, nossa representação da estrutura espacial do nosso mundo é como a representação do mundo de formas, né, que está aí acima. Quer dizer, mesmo que a gente perceba as coisas de uma perspectiva limitada, nós temos uma noção, uma representação espacial do mundo, onde a gente entende que cada objeto está unicamente relacionado com todos os outros, né? Que cada objeto ocupa uma localização única na estrutura espacial do mundo, né? Eu sei que eu estou aqui, que se eu viajar, eu vou encontrar o Guilherme na casa dele, né? E vocês, cada um na sua casa, e assim por diante, né? Por isso, né, para o Strawson, e é uma ideia aí que vai ser retomada pelo aluno dele, o Garrett Evans, num livro de 83, ele diz que para se pensar de forma demonstrativa um objeto, é necessária essa capacidade de representar a estrutura espacial do mundo de uma forma mais objetiva, né, por assim dizer, que não é mais amarrada à nossa própria perspectiva sobre o mundo, né? Apenas essa capacidade, né, poderia fornecer aí um entendimento, né, da distinção entre identidade numérica e identidade qualitativa. Então, essa foi uma abordagem, né, muito popular aí para se pensar pensamento demonstrativo, né? Começou com Strawson, Quine também dizia isso, o Evans retomou essa ideia, e hoje em dia ainda algumas pessoas, né, falam desses termos. Mas eu não vou falar dessa tradição aqui. Eu exploro isso muito na minha tese. Eu tenho um artigo também de 2019 em que eu aponto os problemas dessa abordagem. Se alguém estiver interessado, é esse aí, de 2019, publicado no Journal of Consciousness Studies. Mas eu não vou falar disso aqui hoje, né? Hoje eu vou falar de uma outra tradição, de uma outra abordagem dessas questões, né? Essa outra tradição que eu estou chamando foi a que começou, né, deu origem aí nos trabalhos do Tyler Bird sobre crença de ré, que buscou elucidar aí o pensamento demonstrativo, não através de uma capacidade de representação espacial do sujeito, mas através dessa relação perceptual que nós travamos com objetos em contextos particulares de percepção, né? É essa relação que faz com que o pensamento diga respeito a um e não ao outro objeto, né? Quando você percebe um, você se relaciona com aquele e não a outro. Então, seria uma estratégia menos internalista, por assim dizer, né? Mais externista, que olha para as relações, né, concretas entre sujeitos e objetos, que não estão dentro da cabeça das pessoas, né? E não as capacidades intelectuais do sujeito. Mas, né, até o trabalho do Bird, essa relação perceptual ainda não era analisada, né? Era deixada como uma relação causal mais bruta, né? Que era estabelecida quando o sujeito percebe um objeto e pronto, isso te coloca em posição de exercer pensamento demonstrativo. Mas, né, após isso, né, com aí o grande avanço da ciência da visão, da psicologia cognitiva, principalmente no final do século XX,
se tornou muito comum, né, para os filósofos interessados nessa abordagem começar a olhar de forma mais atenta para as ciências empíricas, né, para elucidar aí com mais detalhes essa relação perceptual que determina o conteúdo de pensamento demonstrativo, usando modelos empíricos de percepção e representação de objetos da ciência cognitiva. Esse movimento, né, foi inaugurado pelo John Campbell nesse livro de 2002, que chama Reference and Consciousness, que postula que a atenção consciente seria essa relação perceptual fundamental que nos coloca em contato direto com objetos no mundo, que determina o conteúdo dos pensamentos demonstrativos. Né? É claro que essa ideia, né, de usar a ciência cognitiva, a psicologia cognitiva, para problemas filosóficos, já aparece antes do Campbell, mas o Campbell, até onde eu sei, é o primeiro que realmente sistematiza isso, né? Que pega uma teoria empírica, explica ela em detalhe, mostra como ela se relaciona com problemas da filosofia analítica ligados a conteúdos demonstrativos. Eu vou falar da teoria do Campbell um pouco mais para frente, né? Mas é só importante aqui nesse momento, né, perceber que esse foi um movimento muito importante, né, nessa tradição. E inaugurou todo um campo de pesquisa, né, que é essa ideia de buscar na psicologia cognitiva mecanismos naturais, né, de percepção e representação de objetos que possam elucidar de forma mais clara, né, o que seria essa relação perceptual que determina o conteúdo de pensamentos demonstrativos. E justamente por se tratar de uma relação perceptual, que é independente da aplicação de conceitos, essa é uma estratégia bem promissora, né, para explicar como que a mente pode fazer contato a objetos no mundo através da percepção. É principalmente nesse tipo de abordagem, né, que esse artigo aí se encaixa, né? Então, eu vou falar muito mais dentro dessa abordagem. Bom, então, já para terminar essa introdução, né, hoje, então, eu vou tentar mostrar como a psicologia cognitiva pode resolver aí o problema metasemântico de pensamento demonstrativo, né? Ou seja, como é que fatos sobre a percepção visual podem determinar o conteúdo singular desses pensamentos demonstrativos. Né? Então, a estrutura hoje da apresentação, né, vai ser o seguinte. Então, após essa introdução aqui, eu vou introduzir aí 2 requerimentos teóricos que qualquer mecanismo perceptual que a gente pegue, né, deve satisfazer para que ele se encaixe nessa teoria. Depois, eu vou examinar aí alguns mecanismos candidatos. Um deles é o sistema de índices visuais, né, desenvolvido pelo Tillichin e incorporado em uma teoria filosófica pelo Joseph Levine, e, além disso, o processo de segmentação de objetos, que foi estudado aí pelo neurocientista Victor Lamy e incorporado em uma teoria filosófica pelo Rastopoulos. Então, né, eu vou problematizar esses dois mecanismos, essas 2 estratégias, e propor uma outra, né, que é esse modelo híbrido que eu estou fazendo alusão aí no título da apresentação. Mas, para que ele se conforme a esse requerimento teórico, que eu vou introduzir a seguir, a gente vai ter que mudar, reformular levemente esses 2 requerimentos, mas sem perder a principal motivação por detrás deles, né? Aí, a partir disso, então, vou apresentar o meu mecanismo metasemântico híbrido, que combina tanto elementos atencionais como pré-atencionais, né, e explicar o papel de cada um desses elementos na determinação do conteúdo de pensamentos demonstrativos. Essa parte aí, principalmente essa segunda parte, né, sobre o exame dos mecanismos candidatos, pode ficar um pouco científica demais, né, principalmente para quem não está muito acostumado a seguir essa literatura. Mas eu vou tentar ser o mais claro possível aí nessa parte, né, e perguntas e interrupções são mais que bem-vindas nessa parte. Mas o mais importante aí, principalmente nessa sessão, né, não é entender os detalhes e pressupostos científicos de cada teoria, né, mas sim apenas ter uma ideia geral. Eu quero passar para vocês, né, uma ideia geral desse tipo de abordagem, né, ou seja, como a filosofia pode se beneficiar desse tipo de diálogo interdisciplinar com a ciência cognitiva. E é isso que eu quero passar um pouco aqui, né, nessa apresentação de hoje, né. Esse tipo de abordagem é muito comum onde eu fiz minha formação, no mestrado e doutorado, igual o Guilherme falou aí, que foi no Instituto Janicot, de Paris, né. Lá, praticamente, não é possível você fazer uma tese em filosofia sem ter alguma base empírica, né, ou seja, os problemas filosóficos que eram estudados ali no Instituto
eles deveriam ser passíveis de ter uma solução naturalista e de ser rejeitados ou confirmados pelas ciências empíricas. Então, ele era um instituto interdisciplinar, né, que tinha psicólogos, neurocientistas, linguistas e assim por diante, e a gente sempre tinha que fazer esse diálogo interdisciplinar. Esse campo aí de pesquisa, né, sobre pensamentos demonstrativos, é um exemplo talvez mais óbvio desse tipo de abordagem, né, porque ele trata de percepção, mas isso, na verdade, pode estender a vários domínios filosóficos, né, como tem gente lá que faz esse diálogo em ética, em estética, em linguagem, e até mesmo em metafísica e ontologia. Não sei se vocês conhecem do Roberto Casati, por exemplo, né, tem alguns livros dele publicados em português, ele estuda buracos e sombras, né, Estatuto Metafísico Ontológico de Buracos e Sombras, no Instituto de Janicot. Até agora está tudo bem? Mais alguma clarificação? Tudo certo, Felipe. Então, beleza. Então, vamos continuar. Bom, se a gente vai pegar emprestado, então, né, da psicologia cognitiva, mecanismos de representação de objetos para nos ajudar aí com esse problema metasemântico, então aí tem dois requerimentos teóricos que esse mecanismo deve satisfazer. Em primeiro lugar, ele tem que ser direto, porque justamente o pensamento demonstrativo, né, envolve essa relação perceptual direta com o objeto, né? O que significa exatamente ser direto, né? Um meio de entender isso é através de uma distinção que o Joseph Levine, em um artigo de 2010, ele introduz entre um mecanismo metasemântico direto, que é o MMD, e um mecanismo metasemântico intencionalmente mediado, que é um MMI. Né? Então, um MMI seriam mecanismos que selecionam seus referentes, né, através do conteúdo de outras representações. Um exemplo paradigmático seria um nome descritivo, né? Um caso desses é o nome Júlio, que o Evans estipula para se referir ao inventor do zíper, quem quer que seja essa pessoa. Então, o nome Júlio se refere pelo conteúdo de uma outra representação, né? A saber, o inventor do zíper, quem quer que seja. Mas já MMD, né, que é um mecanismo metasemântico direto, ele seleciona os referentes sem nenhum tipo de intermediário representacional. Isso que significa ser um mecanismo direto, né? Mas aqui, para evitar confusão, né, para aqueles que conhecem a filosofia da linguagem, essa distinção do Levine entre MMI e MMD não equivale à distinção entre referência direta e referência descritiva. Por exemplo, na segunda a teoria da referência direta, nomes próprios são mecanismos de referência direta. Mas eles não possuem mecanismos metasemânticos diretos nesse sentido de Levine. Porque se alguma versão da teoria causal dos nomes, né, é verdadeira, então o nome próprio, como por exemplo Aristóteles, né, se refere, né, devido a por uma cadeia causal de usos que está ligado a um batismo inicial. Então, nesse caso, o nome Aristóteles se refere através do conteúdo de uma outra representação, né, que é saber a representação demonstrativa, né, esse bebê vai se chamar Aristóteles. Então, o primeiro requerimento teórico diz respeito aqui à ausência de intermediários representacionais, né, na forma como esses mecanismos selecionam os objetos. Então, se a gente vai falar aqui de mecanismos de representação de objetos da ciência cognitiva, isso pode ser entendido da seguinte forma. Qualquer mecanismo perceptual que a gente pegue da ciência cognitiva, ele deve gerar como output, né? Então, um mecanismo de representação de objetos. O output desse sistema deve ser o nível representacional mais baixo, inferior, em que objetos são representados no sistema visual. Ou seja, abaixo dele, você não pode ter nenhum tipo de representação. Senão, ele não faz contato com o objeto, e sim com esse outro nível representacional. Realmente uma coisa que funcione do mundo para a mente, né? Que seja uma relação direta entre o sistema perceptual e um objeto externo. Além disso, então, né, uma outra condição é que esses mecanismos devem selecionar seus objetos de forma bottom-up, né, ou seja, de baixo para cima, do mundo para a mente, que seja também independente da aplicação de conceitos desses objetos. E como a gente viu, é justamente isso que vai distinguir o pensamento demonstrativo de um pensamento descritivo. Então, ele também deve ser não conceitual, né? Então, esse é o segundo requerimento,
um mecanismo perceptual, qualquer que seja que a gente vai pegar emprestado, né, ele tem que ser cognitivamente impenetrável, né? O que significa isso? Vou explicar um pouco. Essa noção de impenetrabilidade cognitiva vem do Pilechin e se refere a um sistema psicológico qualquer, né, cujo funcionamento não é afetado pela cognição superior, ou seja, por crenças, desejos, expectativas, conceitos, né, e assim por diante. O próprio Pilechin e muitos outros nessa tradição, eles vêm argumentando aí por décadas de que o sistema visual é um sistema cognitivamente impenetrável, né? Os principais exemplos a favor disso, né, vêm de, por exemplo, de ilusões visuais, como a ilusão de Müller-Lyer ou a ilusão do tabuleiro de damas, né? Vocês devem ter visto aí, não sei se vocês conhecem essas duas. A Müller-Lyer é a ilusão de que a linha de cima é maior do que a de baixo, que as duas têm o mesmo tamanho, e a do tabuleiro de damas é que esses quadrados que vocês veem A e B, eles têm a mesma cor, na verdade, né? Mas como o cérebro prevê que o quadrado B está na sombra, ele faz a compensação automaticamente e a gente percebe como sendo de cores diferentes. Mas se a gente tampar todo o desenho e deixar só o A e B, eles são exatamente da mesma cor. Então, isso é usado como exemplo, né, de impenetrabilidade cognitiva, quer dizer, mesmo que você saiba, que você tenha certeza de que as linhas são do mesmo tamanho, de que A e B têm a mesma cor, né, você continua percebendo as linhas como sendo de tamanhos diferentes ou os quadrados como sendo de cores diferentes, né? Ou seja, a cognição não influencia na percepção. Esse tema, né, ele é muito debatido e muito controverso na filosofia e na psicologia. E ainda a gente está longe de chegar a qualquer tipo de consenso. Assim, ele é um tema bem debatido. Existem vários tipos de distinções mais finas, né, e concessões já foram feitas por ambos os lados, né, já foram distinguidos tipos diferentes de penetração cognitiva, de relação entre esses dois sistemas, né, partes do sistema visual que poderiam ser cognitivamente impenetráveis ou não, e assim por diante. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, que é uma discussão muito grande, né, caso alguém queira saber mais sobre isso, tem essa coleção de artigos que é bem representativa, né, ele tem artigos importantes dos dois lados, né, pessoas que acham que o sistema visual cognitivamente impenetrável, quem acha que ele é penetrável. Então, quem quiser pode ler mais sobre isso nesse livro. Mas, né, o que é importante é ver que qualquer mecanismo que a gente pegue tem que satisfazer esse requerimento, né? Ele não pode ser afetado pelos conceitos, por exemplo. Então, agora, qual mecanismo será que poderia satisfazer esse requerimento? Bom, né, eu disse que a primeira teoria, né, desse tipo que foi proposta, né, que realmente integrava aí evidências empíricas, foi a do John Campbell, né, que ele propôs que a atenção consciente seria a relação perceptual fundamental que nos coloca em contato direto com objetos do mundo. E aí, para dizer isso, ele vai usar uma teoria da atenção que chama teoria da integração de características, que foi desenvolvida pela Anne Treisman e pelo Gary Gelad nos anos 80. Nessa teoria, então, né, o sistema visual detectaria propriedades, por exemplo, como cor, orientação, de forma automática antes da atenção. Só que essas diferentes propriedades seriam representadas de formas separadas, né? Não seria ainda uma representação integrada de um objeto como tendo essas diferentes propriedades. Mas quando a gente dirige a atenção para a localização onde as propriedades foram detectadas, então a localização serve como parâmetro para integrar todas essas propriedades com propriedades de um mesmo objeto, né? Então seria mais ou menos assim. Peguem aí na parte de baixo da figura, né, esses dois estímulos, né? O estímulo mais da esquerda. Logo acima dele tem, né? Então foi detectado ali uma instância de azul. O estímulo logo à direita dele foi detectado ali uma instância de amarelo. Ao mesmo tempo, né, do lado direito da imagem, no primeiro estímulo mais à esquerda, foi detectada uma orientação vertical. No estímulo logo à direita desse, foi detectada uma orientação, né, diagonal. Mas vocês veem que até então, né, essas propriedades estão representadas de forma separada. Agora, voltando aí para baixo da imagem, né, quando a gente dirige a atenção para uma localização do campo visual,
Então, as propriedades detectadas naquela localização, e aí a gente tem aqui uma instância de vermelho e uma orientação horizontal, elas são integradas. Então, a gente percebe algo, né, na horizontal e vermelho. E isso vai entrar ali naquela caixinha no canto superior direito da imagem, né, que é uma representação de um objeto. Então, é apenas com atenção que as propriedades são integradas e apresentadas como propriedades de um mesmo objeto. É isso que permite com que a gente perceba um objeto com suas propriedades, né? Então, né, essa representação atencional, né, seria o nível mais baixo em que objetos são representados no sistema visual, né? Já que nessa teoria é a atenção que faz a representação de objetos seja possível em primeiro lugar. Está claro? Deu para entender mais ou menos? Qualquer coisa, vocês podem interromper. Uma evidência aí... Perdão, mas eu não consegui entender muito bem a imagem. Você poderia, por favor, repetir? Eu não entendi muito bem a imagem. Eu não sei como que está vendo, não parece que está muito pequeno para você, talvez esteja muito pequeno. Não, mas aqui dá para ampliar a tela. Dá, né? Não, então beleza. Então, na parte de baixo teria o campo visual, né? Então, você tem 3 estímulos aí. O estímulo aí, vocês veem o meu cursor aqui, não? Passando na tela? Sim, sim. Tá, então, nesse estímulo aqui da esquerda, você tem aqui uma instância de azul. Então, isso aqui é uma representação apenas de azul. Esse estímulo aqui tem uma instância de amarelo. E também uma instância de diagonal. Enquanto nesse aqui você tem uma instância de azul e uma instância de vertical. Mas as coisas são separadas ainda, né? Então você tem só propriedades flutuantes aí. Mas quando a gente dirige a atenção, por exemplo, aqui, para essa localização do campo visual, então, essa instância de vermelho que está aqui nessa localização e essa instância de horizontal são integradas. Então, a gente percebe um objeto na horizontal vermelho, né? Sem a atenção, essas coisas ficam soltas, não ficam integradas. Então, é a atenção que integra diferentes propriedades com propriedades de um mesmo objeto. Sem atenção, você teria só propriedades flutuantes aí, né? A gente não sabe o que pertence a quê. Deu para entender um pouco melhor? Entendi, ficou bem mais claro. Obrigado. Beleza, nada. Então, aqui talvez fique um pouco mais claro também, uma evidência importante para essa teoria vem de conjunções ilusórias de propriedades. Então, esse experimento é o seguinte, os pesquisadores vão falar para você, por exemplo, olha, vão aparecer 2 números na tela, a tela está em branco. Vão aparecer 2 números em cada canto da tela. Você tem que me falar quais números foram esses. Mas ao mesmo tempo vão aparecer também uns objetos coloridos aí no meio. Fica atento a isso também. E isso aparece de forma extremamente rápida. Assim, durante 1 segundo isso aparece na tela. Assim, né? E as pessoas tinham que falar os números. Só que como como é muito rápido, você tem que dividir a sua atenção de um lado para o outro, você não consegue prestar atenção à forma no meio. Então, quando o experimentador te pergunta, olha, então, o que você viu aí no meio? As pessoas começam a chutar. Assim, elas falam assim, olha, acho que eu vi um triângulo amarelo ou um círculo vermelho. Né? Então, assim, elas começam a reportar conjunções ilusórias de coisas. Né? Não era isso que estava apresentado. Que é justamente o que essa teoria prevê, né? Porque você precisa da atenção para integrar as 2 coisas. Sem atenção, a pessoa vê só umas formas e umas cores, mas ela não sabe qual cor pertence a cada forma. Isso é considerado uma evidência a favor dessa teoria, né? Que a gente precisa da atenção para integrar as coisas e fazer uma representação de um objeto. Essa teoria, né, do Campbell, ela foi muito importante, né? Como eu disse, ela inaugurou aí todo um campo de pesquisa e um tipo de abordagem, né, de programa de pesquisa, de pegar teorias empíricas para ajudar em problemas filosóficos em relação a demonstrativos. Mas, né, depois disso, né, uma teoria mais antiga, aí, dos anos 80, apareceram muitas evidências, né, mostrando que, na verdade, a atenção não satisfaz nenhum dos 2 pré-requisitos teóricos que a gente introduziu nessa sessão. Por exemplo, né, em relação a direto, né, que esse mecanismo deve ser o nível representacional mais baixo, onde objetos são representados no sistema visual, a gente tem muitas evidências, né, de que a atenção ela não é dirigida simplesmente a localizações do campo visual, mas sim a objetos, né?
E para que a atenção seja dirigida a objetos, então, é preciso que esses objetos já sejam representados de forma pré-atencional, né? Isso faria com que a atenção não fosse o nível representacional mais baixo, onde a gente teria representações de objetos. Essas evidências vieram principalmente do psicólogo cognitivo Steven Yentes, né, que ele investigou. Ele estava interessado em saber por que sempre que um objeto aparecia repentinamente na cena, a atenção era voltada automaticamente para esse objeto. Então, ele tinha esse paradigma aí, né, na primeira figura, tinha essas 3 imagens, de repente, aparecia aquele Ezinho embaixo, né, e você tinha que detectar quando alguma coisa aparecia. Né, via que sempre que um objeto novo aparecia, a atenção era dirigida automaticamente para lá. Então, ele perguntava, o que faz com que a atenção seja dirigida para esse objeto? Aí ele considerou 2 hipóteses. Uma é talvez você tenha mecanismos visuais aí que detectem algumas alterações em propriedades, né, como brilho, luminância, cor, movimento, em certas localizações do campo visual, né, fazendo então que a atenção seja dirigida para lá, para investigar o que tem ali. Ou, né, uma outra alternativa é que sempre que um objeto aparece, já tem uma representação pré-atencional para aquele objeto, e a atenção se dirige, na verdade, a essa representação pré-atencional. Já teria um mapa do espaço, né, representado pré-atentivamente. E o Yentes, ele testou essas 2 hipóteses, né? Então, ele fez esse tipo de design experimental, né, colocando aí esses 3 objetos, sempre aparecendo um quarto objeto, e variava, né, onde ele apresentava. Às vezes era embaixo, às vezes em cima, às vezes de um lado, do outro. Só que ele manteve constante essas propriedades, né? Às vezes ele mantinha constante a cor, o brilho, a luminância, o movimento. E mesmo assim, sempre que um novo objeto aparecia, a atenção era dirigida automaticamente para esse objeto. E a conclusão final do trabalho dele, né, que foi aceita aí pelos psicólogos, que a atenção não é dirigida a localizações, mas sim a objetos, né? Então, que necessita de objetos serem representados de forma pré-atencional, né? Então, já existiria um nível inferior ao nível atencional, onde objetos já seriam representados. Então, a atenção parece que não pode ser esse mecanismo. Em relação ao segundo requerimento conceitual, requerimento teórico, né, não conceitual, há evidência de que a atenção não é um sistema cognitivamente impenetrável, né, ou seja, que ele já é influenciado pela cognição superior. Isso vem principalmente do trabalho do neurocientista Victor Lamy, em 2003. Né? Então, ele, através de imagem, né, de ressonância magnética funcional, ele ia gravando, né, o processamento visual, o tempo que as coisas aconteciam no sistema visual. Ele viu que a atenção, né, os efeitos da atenção só começam a 200 milissegundos após a apresentação do estímulo. E nessa escala temporal já existem muitas interações com processos superiores cognitivos, né? Então, isso é uma evidência de que a atenção já envolve influência da cognição, de conceitos e assim por diante. Então, a gente tem que buscar aí outros mecanismos, né, para ser esse mecanismo metasemântico. O primeiro, né, mecanismo que eu investigo nesse artigo é o modelo dos índices visuais, né, também chamado de SINS, que foi uma hipótese do Pilichin, que ele vem se envolvendo aí desde os anos 90. Quando eu fiz meu mestrado no Janicot, em 2007, esse livro aí à direita, ele tinha acabado de ser publicado, né? E lá e foi baseado em umas aulas que ele deu no próprio Janicot, né, no ano anterior. Isso estava muito em voga ali, né? Estava muito na moda, por assim dizer, no Janicot, todo mundo achando que o Pilichin tinha resolvido essa questão metasemântica. No meu mestrado mesmo, eu tiro essa conclusão, né? Eu também investigo essa mesma questão e eu falo que a teoria do Pilichin pode ser usada para isso, né? São esses índices visuais que determinam referentes demonstrativos, né? Depois, no doutorado, eu já abandono isso, né? Porque já tem novas evidências, mas nessa época estava muito em voga essa teoria. Esse mecanismo, então, dos índices visuais, né, que Pilichin postulou, ele seria justamente um mecanismo de representação de objetos que capturam objetos no mundo automaticamente, então uma relação, né, que vai direta, que vai do mundo, né, para o sistema visual, sem nenhum tipo de intermediário representacional, né? Por isso que ele usa a ideia de capturar, né? É uma coisa bem direta mesmo, né? Então ele parece ser um excelente candidato, né, para aquilo que a gente está procurando.
De acordo com a hipótese do Pilechin, né, esse mecanismo foi selecionado pela evolução para ser causalmente sensível a certos aglomerados de propriedades no mundo, né? Pois esses aglomerados tendem a corresponder, no mundo em que nosso sistema visual evoluiu, né, no nosso mundo, a objetos materiais comuns, né? Então, são coisas sólidas, né, com continuidade, coerência, espaço temporal e assim por diante, né? Então, sempre que a gente está diante de uma cena visual, né, para cada objeto, com um máximo de 4, né, o sistema visual vai automaticamente criar um índice visual para aquele objeto, né, como você vê aí nessa imagem à direita. Essa é uma relação causal bruta, não é uma relação representacional. E isso vai permitir que a gente faça, então, o rastreamento desses objetos, né, ao longo do tempo. A evidência mais importante a favor dessa hipótese, né, vem do paradigma experimental do rastreamento de objetos múltiplos, né? Eu tinha até um videozinho, mas é isso que vai permitir, por exemplo, que você está vendo um jogo, você consiga rastrear diferentes jogadores ao mesmo tempo, né? Então, você está vendo onde está o atacante, onde está o goleiro, né, ao mesmo tempo. A imagem, inclusive, é do 7-1 aí do Brasil e da Alemanha. Porque, né, se o Pilechin está certo, e o sistema visual, né, ele tem seus próprios meios de se rastrear até 4 objetos, então deve ser possível fazer isso, né? A gente rastrear esses objetos ao mesmo tempo, sem ter que dirigir a atenção a cada um deles. Num experimento típico, né, disso, o que acontece? Então, nessa imagem de cima aí da tela, a gente tem alguns alvos e outros objetos que são distratores, né? Mas todos eles são idênticos. No começo do experimento, né, os 4 que você tem que rastrear brilham de vermelho, né, depois eles voltam a ser pretos iguais aos outros, eles começam a se mover pela tela de forma aleatória, depois eles param e eles vão te mostrar um objeto e você tem que falar se ele é um dos 4 que você tinha que rastrear ou não. Eu até tinha um vídeo também, mas como a gente está no PDF, né, a gente perdeu um vídeo, mas depois eu posso mostrar esse vídeo para vocês. É um pouco difícil fazer isso, na verdade, depois a gente pode ver o vídeo, mas as pessoas são, em geral, muito boas em fazer isso, né? A gente tem uma taxa de sucesso aí de 85% em indicar se um dos objetos rastreados era um dos alvos ou não, né? Então, isso mostra que a gente é capaz de rastrear vários objetos ao mesmo tempo, sem você ter que seguir cada um deles com um olhar, com atenção. Com base aí nesse modelo, né, o filósofo Joseph Levine, no artigo de 2010, ele desenvolve aí uma semântica mental de pensamentos demonstrativos em termos dessa hierarquia representacional de 3 níveis, né? Ele está em inglês, que eu tirei aí do artigo do manuscrito, mas a ideia é de que, no nível superior, né, a gente teria demonstrativos mentais, né? Então, isso ou aquilo. Para o Levine, o conteúdo desses demonstrativos mentais seriam como uma seta, né? Ele chama de mental pointer, que aponta para uma representação perceptual. Mas, para ele não aponta diretamente para um índice visual, que estaria aí no nível inferior pré-atencional, mas sim para uma representação atencional no nível intermediário, né? Então, para o Levine, a referência do pensamento demonstrativo é determinada pelo índice visual, mas para que a gente possa pensar de forma demonstrativa um objeto, você precisa dirigir a atenção para ele, né? Então, a função da atenção vai ser selecionar um desses índices visuais para que a gente possa pensar sobre ele de forma demonstrativa. Então, isso aí basicamente é a ideia desse modelo, né? Como que a gente pode usar o modelo do Pilechin para fazer uma teoria semântica e metasemântica de pensamento demonstrativo. Mas, como eu disse, né, hoje em dia a gente tem muitas evidências aí que colocam em xeque essa hipótese de que isso é um modelo pré-atencional, né? O Pilechin fala que esse sistema dele de índices visuais é um modelo pré-atencional porque, segundo ele, né, se a gente tivesse que dirigir atenção a cada um dos objetos que vão se movendo pela tela, a gente nunca conseguiria uma taxa de sucesso de 85%, né, que é o que ele conseguiu nos experimentos dele, né? Ele fez até simulações computacionais, né? O que aconteceria, então, se as pessoas tivessem que dirigir atenção a cada objeto o tempo todo, você vai, né, mudando a atenção de um para o outro. Você conseguiria, no máximo, uma taxa de sucesso de 30%. Então, não pode ser a atenção que está explicando isso.
Mas, na verdade, né, o Piltchen, ele pressupõe um modelo que chama modelo do holofote atencional, porque se entende a atenção como se fosse um holofote, né, que vai se movendo pela cena visual, iluminando apenas aquilo, né, que está ali no escopo do holofote. E esse modelo foi muito popular durante muito tempo na psicologia cognitiva, mas hoje em dia já tem vários outros modelos que já admitem, por exemplo, que você pode ter uma atenção dividida em múltiplos focos de atenção. Um método clássico, né, para você investigar os efeitos da atenção no processamento de informações é esse paradigma de dicas preditivas, né? Porque eles descobriram que isso gera benefícios à atenção. Se você mostra uma dica preditiva em uma região do espaço, né, então você tem uma ativação neural na representação daquela região maior, e você também tem comportamentos mais rápidos e mais eficazes em estímulos apresentados naquela mesma região. Então, na imagem da direita aí, né, você mostra em aquele quadrado em preto essa região do espaço, depois você mostra um estímulo, as pessoas são mais rápidas em indicar que um estímulo apareceu na tela, nesse caso. Mas se você indica uma outra região do espaço e mostra um estímulo em outra região, então as pessoas são mais lentas, né, demoram mais para indicar que um estímulo apareceu ali. Isso, então, é usado para mostrar que você fazer uma dica preditiva em uma região do espaço, você dá um benefício para qualquer coisa que for feita em relação àquela região. Por que eu estou falando isso? Né? Porque hoje em dia, a gente já tem evidências de que se você apresentar dicas preditivas em mais de uma região ao mesmo tempo, na nossa parte de baixo aqui, né, você mostra 2 dicas ao mesmo tempo, depois você pede para as pessoas falarem, né, que números que apareceram aqui na tela, né, quando você mostra as dicas nas mesmas regiões onde foram apresentados os números, você tem os mesmos benefícios. Mas você não tem benefícios, por exemplo, aqui no meio, né? Então, se a atenção fosse um holofote que tinha que vir para cá, depois para cá, você também teria um benefício aqui no meio, né? Porque a atenção passou por aqui, mas não é isso que se encontra. Então, você já tem aí, hoje em dia, modelos onde que a atenção pode se dividir em múltiplos focos de atenção. Além disso, né, tem uma coisa curiosa aí que acontece nesses experimentos de rastreamento de objetos múltiplos, que é um problema para essa teoria do Piltchen, né? Isso foi aí visto pelo psicólogo Brian Shaw no artigo de 99. Então, por exemplo, em uma tarefa desse rastreamento de objetos múltiplos, né, como eu disse, as pessoas são muito boas e ao final do experimento indicar se um dos objetos era parte dos alvos ou não. Mas as pessoas são muito ruins em indicar qual alvo em particular aquele é. Então, pegando aqui nos 4, né? Se eu colocasse aqui 1, 2, 3, 4. E aqui eu te pergunto, tá bom, esse aqui é o 1, o 2, ou 3 ou 4? Você não sabe, as pessoas não sabem dizer isso, né? Então, elas são capazes de identificar, né, se um objeto é um alvo ou não, mas não qual alvo específico ele é. Mas isso é estranho, né? Quer dizer, se essa capacidade de rastrear múltiplos objetos é explicado por essa captura automática de índices visuais, isso não deveria acontecer, né? Porque o papel desses índices visuais é justamente, né, dar ao sistema visual um endereço, uma forma de fazer referência a objetos particulares, né? É justamente por isso que o Piltchen usa a analogia aí do homem elástico, né? Então, ele fala assim, né, nesse caso, o homem elástico pode colocar um dedo, né, em cada um dos objetos, então não importa para onde ele dirige sua atenção, ele tem um método de se referir a partes individuais da imagem, desde que mantivesse os dedos nelas. Então, o índice visual é justamente isso, né? Você tem aí todos os objetos se movendo na tela e, independente da sua atenção, eles estão grudados no seu dedo, né, no seu índice, como se fosse. Né? Então, mas aí que está o problema, né? Quer dizer, se o homem elástico está rastreando um objeto com o dedo indicador, né, e outro com o dedo anular, não deveria ser um problema, né, ao final da tarefa, saber que esse objeto no dedo indicador é diferente desse objeto no dedo angular, né? Mas não é isso que acontece nesses experimentos de rastreamento de objetos múltiplos, né? Por isso que quando o Shaw falou isso, né, todo mundo viu, de fato, né, me parece que, então, não é isso que está acontecendo, não é esse sistema do Piltchen que está explicando essa capacidade, né? Então, as pessoas começaram a explorar
essa ideia de que a atenção pode se dividir em múltiplos objetos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o psicólogo Hensing falou que é melhor, em vez de pensar em dedos, é melhor a gente pensar em uma mão fechada, né, que segura aí os objetos a serem rastreados, permitindo que a gente distingua, né, se algum objeto está dentro da mão ou fora da mão, mas não os objetos particulares entre si dentro da mão. É justamente essa a proposta da teoria do Hensing, né, onde ele diz que a atenção, né, ela se dirige de forma simultânea a diferentes objetos ao mesmo tempo, criando aí um campo de coerência, que ele chama, né, ao redor dos objetos, que é justamente o que permite que a gente rastreie mais de um objeto ao mesmo tempo. Com base nessas observações, então, né, terminando essa parte, é razoável a gente dizer, então, que esses modelos mais recentes, né, de atenção multifocal ou de atenção em conjunto, eles podem explicar os mesmos dados que esses modelos visuais, ao mesmo tempo em que ele acomoda fatos que são mais problemáticos para esse modelo do Pirsig, né? Além disso, esses modelos também são parcimoniosos, né, porque eles se baseiam em fatos científicos já são aceitos, né, como, por exemplo, esses benefícios da atenção, né, esses modelos de paradigma das dicas preditivas, né, e assim por diante. Já o modelo do Pirsig, a gente não tem nenhuma outra evidência para ele, né, a não ser esse experimento de rastreamento de objetos. Então, a gente pode concluir que a principal evidência a favor desse modelo, né, do rastreamento de objetos múltiplos, não favorece a existência desse mecanismo. A gente tem outras coisas que explicam melhor essa capacidade. O que não significa que esse mecanismo pré-atencional não possa existir, né, de que representa objetos de forma pré-atencional. Só que ele não pode ser o mecanismo do Pirsig. Quer dizer, a gente ainda precisa de alguma coisa que nos explique como a atenção pode ser dirigida a objetos e não a localizações do campo visual. Quer dizer, deve haver algum mecanismo pré-atencional que organize a cena visual aí entre elementos perceptuais discretos, né, para os quais a atenção é dirigida. Uma evidência isso, por exemplo, né, é que o sistema visual ele já completa automaticamente objetos parcialmente ocultos de trás do obstáculo antes mesmo da atenção, né? Então, olha essas duas imagens na tela, por exemplo, né? Se a sua tarefa é encontrar aí uma figura tipo Pac-Man, se a gente olha para a figura de baixo, a gente imediatamente vê que o Pac-Man está aqui, né? Mas na figura de cima, isso é um pouco mais devagar. Você tem que olhar mais, né, até você achar que ele está aqui. Isso é conhecido, né, como efeito de pop-out, né? Quer dizer, quando a gente tem só uma coisa diferente no meio de umas outras coisas, um tanto de outras coisas iguais, isso automaticamente salta a atenção, né? Mas se tem muitas coisas iguais, você tem que dirigir sua atenção um a um até achar o que você, né, deve achar nesse experimento. É isso que acontece nessa figura de cima, né? Mas se nós temos uma dificuldade maior, demora um pouco mais na figura de cima, isso é porque o sistema visual já completou esse objeto aqui como um círculo, né, com uma unidade perceptual discreta por detrás do quadrado, né? E os processos responsáveis por isso são chamados de processos de segmentação de objetos, né, que é um processo pré-atencional, já são os primeiros estágios do processamento visual. É justamente esses processos que o Raftopoulos vai usar na sua teoria sobre pensamento demonstrativo, que a gente vai ver aí na próxima sessão. Bom, a gente viu então na seção 2, né, que um requerimento teórico que um mecanismo deve respeitar é que ele seja não conceitual. E o projeto de pesquisa do Raftopoulos é justamente achar qual seria nas ciências cognitivas, qual seria esse mecanismo. E ele encontra essas evidências no trabalho do Victor Lamy, né, que a gente já viu um pouquinho. O que o Victor Lamy fez? Né? Então, ele fez imagens de ressonância magnética funcional e gravações eletrofisiológicas para medir o tempo do processamento visual, né? O que acontece no sistema visual em diferentes escalas temporais. Então, ele propôs aí uma distinção em 3 níveis de processamento. O primeiro, que ele chamou de varredura em feed-forward, né, ou FFS, é o que acontece no sistema visual entre 40 a 100 milissegundos depois da apresentação do estímulo. Aí, né, você tem uma ativação do sistema visual primário, que é a parte de trás aqui na cabeça, né, por aqui, e do sistema visual dorsal, desculpa, e
ventral. Nesse estágio, né, a informação só vai para frente, ela nunca vai para trás, né, por isso que ela chama feed forward, né, ela só vai para frente, você não tem nenhum tipo de ativação em feedback. E aí ainda nesse nível não tem nenhum tipo de segregação de figura e fundo, né, você tem as coisas tudo meio bagunçado, apenas alguma detecção de propriedades e não tem nenhum tipo de consciência do estímulo ainda, né, é uma escala temporal extremamente rápida. O segundo é o que ele chama de processamento recorrente local. Então, as mesmas áreas ativadas no primeiro estágio são ativadas novamente, mas aí por ativações de feedback, né? Então, esse feedback fortalece as ligações entre populações de neurônios nessas mesmas áreas ativadas no primeiro estágio. Aí você já tem aí alguma segregação de figura e fundo, você já tem representações, né, de unidades discretas e tudo mais. E ela ainda é local ao sistema visual, não tem ainda nenhum tipo de comunicação com processos cognitivos superiores, né? E ela vai de 100 milissegundos a 150 milissegundos depois da apresentação do estímulo. Mas aí no terceiro estágio aí que a coisa se espalha totalmente, né, pelo cérebro, atingindo a área aí de controle executivo. E aí que a informação é inserida no contexto cognitivo geral do agente. Você reconhece o objeto, né? Ele se integra a seus planos, suas crenças, suas intenções, expectativas, conceitos, conhecimento de fundo e assim por diante. Por isso que ele chama de processamento recorrente global, né? Já envolve o cérebro todo. E é aí que os efeitos da atenção são registrados, né? A partir de 200 milissegundos. Por isso que ele diz que a atenção, né, já envolve aí aplicação de conceitos, então não pode ser um mecanismo metasemântico que a gente está procurando. Então, ele vai olhar aí no segundo estágio, né, com o processamento recorrente local, que ele é cognitivamente impenetrável, não tem nenhum tipo de comunicação com a cognição superior, e é onde a gente encontra esse processo de segmentação de objetos, né? Então, é onde as diferentes unidades perceptuais são distinguidas uma das outras, né? Então, baseado nisso, o Rastopoulos e o Miller, né, vão dizer, argumentamos que cadeias causais que colocam o mundo em relação com atos mentais de demonstração perceptiva selecionam demonstrata, né, coisas que nós demonstramos, e atribuem particulares mentais às coisas. Em um contexto linguístico, nosso argumento é que essas cadeias causais fixam o referente de demonstrativos perceptivos de forma não conceitual e não descritiva. A relação causal é provida pelo conteúdo não conceitual de estados perceptivos, estabelecidos de forma bottom-up, né, de baixo para cima, por meio desses processos pré-atencionais de segmentação de objetos. Então, parece, né, que esse mecanismo satisfaz os dois requerimentos, né? Ele é uma relação direta, ele não tem nenhum outro intermediário representacional e é algo não conceitual também, né? Não tem nenhum tipo de interação com a cognição superior. E onde a gente já tem, né, esses objetos, diferentes unidades, objetos representados no sistema visual. Até aí, né, tudo bem. Mas, né, no artigo, eu digo que esses objetos do Rastopoulos são primitivos demais para determinar a referência de pensamentos demonstrativos, né? Na verdade, eles não são nem objetos, eles são proto-objetos. E essa noção de proto-objetos, né, o Rastopoulos ele pega emprestado do Hensink, onde ele seria os outputs do que ele chama de visão de baixo nível, né, desses primeiros processos visuais, e sobre os quais operam os processos atencionais. O que é essa visão de baixo nível, né? É aquilo que ele diz que faz uma interpretação rápida e suja, que ele diz, né, da cena visual. Seria um esboço grosseiro da cena, né, como em termos aí de superfícies, luz, sombra, alguma coisa assim, bem grosseira mesmo. E nessa representação estrutural, a gente já teria aí diferentes objetos distinguidos uns dos outros, né, simultaneamente representados. Mas essa representação ela é muito volátil, ela tem a vida curta, ela está o tempo inteiro se dissolvendo e sendo regenerada à medida que nossos olhos estão se movendo através da cena visual. Então, como eu disse, né, na teoria do Hensink, a função da atenção é justamente, né, dotar essas representações mais instáveis, né, mais voláteis, com maior coerência espaço-temporal. Né? Isso explica como a atenção é dirigida a objetos e não a localizações, né? São dirigidas a esses proto-objetos aqui no nível inferior, né? A atenção cria esse tipo de estrutura, né, que é mais estável, né, mais
coerente, né, que permite com que a gente rastreie esses objetos ao longo do tempo. Né? O que está fora da atenção seria algo assim. Né? A gente tem apenas uma ideia vaga, a gente só tem mesmo uma representação mais estável daquilo que a gente presta atenção. Então, o problema em usar proto-objetos, né, para fixar referências demonstrativas, como Raftopoulos faz, é que eles têm uma coerência espaço-temporal muito limitada. Né? Eles se dissolvem em algumas poucas centenas de milésimos de segundo, sendo imediatamente substituídos assim que um novo objeto aparece na mesma localização. Né? Para que eles durem um pouquinho mais, a atenção é necessária. Né? Então, assim, a gente tem dois objetos. Né? Se eles trocam de lugar, né, os proto-objetos não são capazes de distinguir se foi o mesmo objeto que passou daqui para cá, ou se um novo objeto apareceu ali e aquele objeto continuou ali. Né? O tempo inteiro eles estão desaparecendo e sendo criados novamente. Então é isso, né? Se essas representações não duram mais do que uma única sacada ocular, né, menos de um segundo, ela não pode determinar a referência demonstrativa, né? Elas se equivocariam o tempo todo entre um objeto que se moveu e um outro objeto que apareceu na mesma localização. Então, né, o que a gente pode concluir? Que uma representação de um objeto é alguma coisa que persiste no tempo, né, pelo menos por um pouco mais, né, o que nos permite rastrear um objeto ao longo do tempo. Então, a gente precisa de alguma coisa que seja um pouco mais estável do que um proto-objeto, né? Mas isso aí nos leva a um impasse, né? Quer dizer, por um lado, a gente precisa da atenção para gerar o nível representacional mais baixo, onde objetos são representados no sistema visual, e não apenas proto-objetos, mas, por outro lado, a atenção não é cognitivamente impenetrável, né? Então, parece que a gente não tem nenhuma coisa que satisfaz os dois requerimentos ao mesmo tempo. O que então, né, que a gente pode fazer? É aí que eu vou propor que a gente reformule um pouquinho esses dois requerimentos. Aí a gente já está quase no final. Bom, em relação ao primeiro, né, a gente viu que não basta que uma representação visual represente unidades visuais discretas. É preciso que essas unidades sejam mantidas ao longo do tempo, pelo menos durante um período de observação. O que isso quer dizer? Que quando a gente pergunta para ciências cognitivas qual o nível em que objetos são representados no sistema visual, tem duas coisas que a gente está querendo dizer, né, que nesse requerimento não são distinguidos. Né? Quer dizer, a gente quer saber, em primeiro lugar, como as coisas são individuadas, né, como elas são segregadas do background e discriminadas de outras coisas na mesma cena visual. A gente quer saber também como isso que foi individuado permanece ao longo do tempo à medida que a gente, né, continua observando. Claro que a segunda questão pressupõe a primeira, né? Para você manter a identidade numérica de uma coisa, você precisa individuar aquela coisa, né? Então, né, quando se diz que um mecanismo de representação de objetos não deve ter intermediários representacionais, a gente está falando de um mecanismo de individuação, né? Mas esse ainda não é o nível mais baixo em que os objetos são representados no sistema visual, já que eles ainda não têm coerência espaço-temporal, né? Então, o que eu sugiro é que, baseado nessa distinção, a gente faça um desmembramento desse requerimento em termos de esses dois, né? Então, mecanismos de individuação devem ser diretos e mecanismos de manutenção da identidade numérica devem operar no nível representacional mais baixo, onde objetos são representados no sistema visual. E é isso que vai dar origem ao sistema híbrido que eu estou defendendo, né? Que tem um papel para atenção e para processos pré-atencionais. Agora, em relação ao outro requerimento, né, parece ser mais difícil, né, porque eu estou falando que a gente precisa da atenção, mas a gente viu que a atenção ela é cognitivamente penetrável, né, ela tem já influência da cognição. Mas aí que eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre um mecanismo, né, mencionar diretamente a aplicação de conceitos e um mecanismo operar de forma simultânea a uma aplicação de conceitos que é externa a esse mecanismo. Então, se a gente voltar aí naquele nome descritivo Julius, né, que se refere ao inventor do zip, quem quer que ele seja, o mecanismo por referencial desse nome menciona o uso de conceitos. Né? Você tem que ter o conceito do inventor do zíper e o nome se refere através desses conceitos. Mas a função da atenção aqui, né, tal como ela é considerada pelo Hensick,
é simplesmente dotar essas representações voláteis de proto-objetos com a maior coerência espaço-temporal. Isso aí você não tem nenhuma menção de aplicação de conceitos aqui. Mesmo se na escala temporal em que isso acontece, você já tem possíveis aplicações de conceitos, né? Isso, no máximo, mostra que as coisas são simultâneas, mas não que esse mecanismo já incorpora, já engloba uma incorporação de conceitos. E, de fato, né, na teoria do Hensing, esses proto-objetos têm uma maior coerência espaço-temporal simplesmente porque eles entram na memória de curto prazo, né, não porque eles são conceitualizados e assim por diante. Né? Inclusive, o Hensing fala que as representações atencionais elas são icônicas e não conceituais, né? Elas retêm a estrutura icônica, o imagética, o pictória do ambiente. Então, a gente pode, então, reformular esse requerimento de forma que um mecanismo metasemântico não deve mencionar a aplicação de conceitos na explicação de sua operação básica. Esse nosso mecanismo aqui, né, da atenção não menciona, então ele pode se adequar a esse requerimento. Né? Então, isso nos dá um pouquinho mais de espaço de manobra, mas a gente não perde a motivação principal, que era, né, manter o nosso mecanismo independente da aplicação de conceitos. Agora, para realmente concluir, né, já está ficando um pouco longo aí a apresentação, né, acho que a gente falou aqui hoje, né, introduzir pensamentos demonstrativos, como pensamento sobre objetos particulares no mundo, baseados na percepção desses objetos, né, cujo conteúdo eram determinados por uma relação particular entre sujeito e objeto. Né. Eu disse que uma tarefa fundamental aí da filosofia é elucidar esse problema metasemântico, né, o saber como fatos sobre a percepção visual podem determinar o conteúdo desses pensamentos. Então, introduzir para isso uma abordagem que tem tornado muito comum na filosofia, que foi fazer um apelo às ciências empíricas e pegar emprestado, né, esses modelos de representação de objetos. Né. Então, examinei 2 candidatos, né, os índices visuais do Pilechin e o processo de segmentação de objetos do Raftopoulos, e eu problematizei os dois, né, levando a uma reformulação das 2 exigências teóricas, propondo, então, um modelo híbrido, né, que eu vou fazer agora. Né. O que seria esse mecanismo metasemântico híbrido? Isso dá lugar para as 2 coisas, processos pré-atencionais e processos atencionais. Então, no primeiro nível, a gente tem processos pré-atencionais, né, que discriminam unidades perceptivas da cena visual, né, de forma puramente bottom-up, sem nenhum tipo de intermediário representacional, né, mas elas ainda não são objetos, mas sim proto-objetos. Com a alocação da atenção, né, essas representações são dotadas de uma maior coerência espaço-temporal, simplesmente porque elas entram na memória visual de curto prazo. Né. O resultado, então, é uma representação atencional com uma maior coerência espaço-temporal. Baseado nessas percepções atencionais, né, um agente pode se engajar em uma série de atividades mentais em relação ao objeto, que seria um pensamento demonstrativo. Isso indica, né, que eu acho que o Joseph Levine está correto em manter aquela estrutura de 3 níveis. Você tem um nível mais primitivo pré-atencional, um nível atencional e um nível pensamento, mas, né, ele se erra quanto ao mecanismo pré-atencional, ele usa a teoria do Pilechin. Ele é muito vago no segundo nível atencional, ele não fala qual teoria da atenção, como ele está entendendo esses processos atencionais. E no nível do pensamento, ele tem uma teoria fodoriana, né, de que pensar é manipular símbolos abstratos, que eu também não quero adotar. Eu não vou argumentar contra essa teoria, mas simplesmente não quero entrar nesse debate. Né? Então, na minha teoria, a gente tem esses 3 níveis. Né? Tem um objeto externo, a representação pré-atencional, a atencional e o nível da linguagem e do pensamento. Né? Então, dos 2 primeiros níveis, a gente mantém uma estrutura icônica, né, que corresponde à estrutura da cena visual ela mesma, e já no nível da linguagem e pensamento, tem uma estrutura conceitual, né, você já tem uma estrutura predicativa. Isso é F, né, o isso é vermelho, isso é quadrado, isso é retangular, isso é horizontal, né, assim por diante, qualquer informação que a percepção nos dê. Bom, só mesmo para concluir, então,
para falar mais um pouco o que seria essa diferença entre não conceitual e conceitual, né? Aqui estamos apoiando sobre o Tyler Bird, né? E ele diz que apenas conteúdos conceituais teriam uma estrutura predicativa. Isso é F, né? Isso que nos permite, por exemplo, descolar a representação da propriedade da representação do objeto, né? Que permite, por exemplo, que você fale, isso é vermelho, que você pense que outras coisas podem ser vermelhas ou que isso aqui podem ser verde, né, amarelo e outras coisas também. Já na percepção, você não consegue descolar as duas coisas, né? Você tem simplesmente uma percepção de um objeto vermelho, né? O objeto é percebido como vermelho, o vermelho é percebido como, né, estando presente no objeto. Essa seria para o Bird uma diferença importante e estrutural entre conteúdos conceituais e conteúdos não conceituais. Como eu disse no começo, eu não cheguei nem a treinar essa apresentação, não tinha ideia que ia ficar tão longa, então peço desculpas aí, que realmente se estendeu um pouco além do que eu estava planejando, mas a gente pode conversar aí mais no tempo que sobrou. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, valeu, Felipe. Nem precisa ficar preocupado com o tempo. O negócio aqui é esse mesmo. Assim, mas fica cansativo. Não, nem ficou. Contas, né? Foi ótimo, viu? Bom, eu te agradeço pela apresentação. Foi excelente, muito instrutiva. E agora, quem quiser pode ficar à vontade para perguntar, comentar, discutir com o Felipe. Deixa eu só fazer uma questão. Bom, primeiro, Felipe, obrigado pela apresentação. Na verdade, é sempre bom te ouvir. Você tem sempre muita coisa a dizer sobre vários assuntos. Eu estou te acompanhando já faz alguns meses e eu estou achando o máximo. Assim, muito obrigado, meu. Valeu demais. Assim, muito informativa. Obrigado. A sua fala. Na verdade, eu tive mais uma dúvida, assim, que eu queria saber de você. Assim, quando eu li o Yantes, me parece que é um dos primeiros a afirmarem que a atenção pode ser modulada de forma top-down, né? Talvez um dos primeiros, né? E ele vai dizer que esse nível pré-atencional, então, já é cognitivo porque envolve representações. É isso que o Yantes diz, não? Então, eu conheço só esse trabalho do Yantes, né? Que ele vai investigar essas duas hipóteses, né? Tipo, o que faz com que a atenção seja dirigida a um objeto de forma automática. Igual isso que você me falou aí, de que ele já diz que o nível pré-atencional já tem influência cognitiva. Eu não sabia, não conhecia essa parte do trabalho dele. Eu conheço aquele experimento em particular, né, onde ele testa várias hipóteses, né, o que faria com que a atenção fosse dirigida automaticamente para um objeto que aparece na cena. Né? Será que é por causa que foi detectada uma cor diferente, um movimento, uma luminância diferente? Ele vai testando isso tudo e diz, não, nada explica, a não ser que a gente já tenha uma representação pré-atencional. Então, eu não conheço essa outra parte do trabalho dele, não saberia te responder. Assim, né, porque, na verdade, o seu ponto difere do Yantes, porque você não vai dizer que esse nível pré-atencional é cognitivo, né? Você vai dizer que esse nível pré-atencional, embora gere uma unidade perceptiva, né? Se permita discriminar unidades perceptivas, ele ainda é não cognitivo, não conceitual, né? Seria isso, né? Como mecanismo de representação de objetos, sim. Né? Que outras coisas já possam acontecer, né, nesse escala temporal vindo da cognição superior, né? Mas esse sistema que simplesmente segrega as coisas, né, na cena visual, isso sim, seria uma coisa bem de baixo nível mesmo. Entendi. Mas aí o que eu ia perguntar, na verdade, o que permite segregar nesse baixo nível? É isso que eu perdi na sua explicação, desculpa. O que vai permitir nesse nível... diga, desculpa, pode falar. Não, são esses processos de segmentação de objetos, né? Claro que aqui a gente não tem tempo de explorar muito isso, né? O que o sistema visual usa, né? Então, informações aí de descontinuidade, de luminância, né? De certos ângulos que ele usa para determinar, por exemplo, que aqui é um limite do objeto, né? Um edge, né?
o limite do objeto e do outro lado tem outro objeto, por exemplo, ou é parte do fundo. Então, ele tem uma série de parâmetros que o sistema visual usa, né, que faz parte daí do banco de dados internos ao sistema visual, né? Certo. Seriam isso. Sim. O que eu ia te perguntar é quais são as capacidades que geram tudo isso nesse baixo nível, entendeu? Assim, qual que é o mecanismo? Esse é que eu perdi na sua explicação. Na verdade, que eu não expliquei, porque realmente a gente não tem tempo de explicar, né, de entrar em detalhes nisso, mas é isso que eu estou te falando, né, são esse tipo de coisa. São informações estruturais, né, sobre descontinuidade, de luminância, de brilho, né, que vai indicar, por exemplo, que você chegou no limite do objeto, né, e a partir daí você já tem a luminância detectada é parte do fundo, né, ela vem de uma outra superfície, né, então tem todas essas formas de detectar e de diferenciar uma superfície uma da outra, né? Uma coisa está mais à frente do que outra, né? O jeito que a sombra vem. Então, tem uma série de regularidades estatísticas que ele vem acumulando ao longo da experiência. Algumas coisas são, a maior parte não é inato, né? São coisas que vão sendo aprendidas, regularidades estatísticas que o cérebro vai armazenando e usando para fazer essas previsões, né? Então, são previsões, né, na verdade, que termina uma coisa, começa outra. Sim, e isso tudo está no nível pré-atencional, né? No nível pré-atencional. Entendi. É uma coisa bem de baixo. É assim, os primeiros processos de todos, né? Para pegar a teoria do David Marr, né? Que ele tem os diferentes estágios de processamento visual, é aquilo que vai formar o que ele chama da sketching 2D e meio, né? Não é nem 3D ainda. Sim, exatamente, não é 3D ainda. Sim. Não, beleza, Felipe. Obrigado, viu, cara? Um abraço. Felipe. Diga. Então, eu, como você sabe, eu não entendo muito desse assunto, assim, então a minha pergunta é meio pode ser uma coisa muito mal formulada, assim, mas eu fiquei pensando aqui que você falou especificamente de mecanismos envolvendo mecanismos pré-atencionais, atencionais, envolvendo fenômeno visual. Né? E aí eu fiquei curioso para saber se esses primeiro, sobre se há um requerimento, se esses requerimentos são gerais ou se há análogos para outros fenômenos perceptuais, tipo audição, olfato, se esses requerimentos, se eles preservam essas mesmas, se a gente preserva os mesmos requerimentos e se os modelos pré-atencionais, os modelos que você investigou e a partir desses requerimentos na reformulação dos requerimentos, eles preservam propriedades semelhantes, quer dizer, se for de segmentação de objetos, índices visuais, se tem coisas análogas que dizem respeito, por exemplo, à atenção, fenômenos olfativos, auditivos, etc. Então, você tem processos similares no sentido de que, tanto no olfato quanto na audição, você tem processos de segmentação de figura e fundo, né? Então, assim, até para você estar num show, para você saber o que é guitarra, o que é o baixo, né? O que é a bateria ali, você tem que segregar as coisas, né? Então, esse é um som, esse é um outro, né? No mundo real, os sons vêm todos juntos, né? Você sabe, tem uma pessoa falando aqui, tem um carro passando ali atrás, né? E se você fecha o olho, você está só com informação auditiva, você tem que segregar as coisas, né? A linguagem também, né? Você saber que aqui acabou uma palavra, aqui começou a outra, né? Então, tem essa análise estrutural do som também. E do olfato também, né? Assim, porque a informação química que chega, ela chega misturada com um tanto de coisas, né? Para saber o que pertencente a um odor em particular e o que é outros químicos que estão chegando ao nariz ao mesmo tempo ali, né? Então, o sistema olfativo também tem que fazer uma segregação ali. Agora, questão de impenetrabilidade. Impenetrabilidade, por exemplo. Agora, tem algumas complicações, né? Por quê? Porque nesses casos, você faz uma referência demonstrativa ao quê? Ao som ou à fonte do som? Né? Você está só ouvindo, passa um carro, você faz referência a esse som ou a esse carro? Né? Que não acontece no caso visual, por exemplo. Né? Você não vai fazer referência
a luz que reflete do objeto, né? Você faz só referência ao objeto. Então, você tem esse intermediário aí, né, que faz com que, no caso de outras modalidades sensoriais, né, como o olfato e a audição, você possa fazer essa distinção, né? Você faz referência demonstrativa ao quê? Né? Nesse caso, está pensando o quê? Ao som ou para reconhecer que o som é de um carro, de uma guitarra ou de uma bateria, você precisa de informação semântica, conceitual, né, para saber isso. Então, você fazer uma referência demonstrativa à fonte do som, e geralmente, quando você ouve um som, você não pensa no som em si, né? Você pode fazer isso, né? Você começa a perceber se é um som mais grave, mais agudo e tudo, mas geralmente você está interessado na fonte do som, né? O som nos passa informações sobre a fonte, né? Você escuta que uma pessoa está chegando em casa pelo som da voz dela, né? Que tem alguém está te seguindo porque tem som de passo atrás de você. O que nos interessa com a audição normalmente não é o som, mas as fontes, né? Então, tem essa distinção. Mas, claro, para você saber, né, que é uma pessoa, que que você conhece, que é um carro, você precisa de reconhecer aquele som como uma categoria conceitual. Mas os experimentos apontam na mesma direção, de não ser possível satisfazer os dois requerimentos que você propôs, quer dizer, os requerimentos iniciais que você está reformulando. Que deve ser não conceitual, né? Então, esses casos, como isso eu estava te falando, para falar que demonstrativos auditivos, demonstrativos olfativos são um pouco diferentes, porque eles normalmente se referem às fontes desse, né, sons e de odores. Então, ninguém quer falar que para você se referir a um carro que faz esse barulho, isso tem que ser não conceitual, né? Porque envolve o conceito de carro, né? Você associa esse som ao som que você ouviu antes como sendo som de carro. Então, você não tem o mesmo tipo de análise exatamente, né? Mas você pode, no caso de pensamentos demonstrativos, e é isso que as pessoas acham interessante, né? Fazer referência a um objeto, né? Mesmo sem saber, sem ter nenhuma informação, sem ter nenhum conceito do que é aquilo, né? Uma mancha, né? Você pode saber fazer referência simplesmente estando em relação perceptual com aquele objeto. Sim. Obrigado. Opa! Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Primeiro, cara, brigadão pela fala, foi legal pra caramba. Aprendi um monte de coisa. Mas a minha dúvida agora é um pouco lateral. É sobre atribuição de crença. Nesse caso, atribuição de pensamento demonstrativo. Com todos esses recursos que você apresentou, eu poderia usar isso como boa evidência a favor da atribuição de pensamento demonstrativo para animais não humanos? No sentido de que ele não requer assim, um conhecimento conceitual, atribuição de conceitos. Agora, tem que pensar que papel né, essa atribuição desse tipo de pensamento, que papel isso tem, né? Por que a gente está interessado nisso? No caso do humanos, né, que é o que eu falei aqui hoje, né, isso empenha uma série de coisas, né? Isso explica, por exemplo, aquisição da linguagem, né? Aquisição de conhecimento empírico sobre o mundo, né? Que eu falei no início. Né? Por isso que as pessoas estavam interessadas nesse tipo de pensamento. Aí, no caso, assim, quando você fala assim, olha, esse animal tem um pensamento demonstrativo sobre um cachorro, tem um pensamento demonstrativo sobre o osso que está na frente dele, né? Que papel isso vai ter na economia cognitiva desse animal, né? Por que a gente está interessado em atribuir esse pensamento demonstrativo para ele? O que aconteceria se ele não tivesse isso? Nessa tradição do Strawson que eu falei, ele diria que o cachorro não tem um pensamento demonstrativo, né? Porque o cachorro não entende que aquele osso é exatamente o mesmo osso que ele encontra no dia seguinte, por exemplo. Ou pelo menos não tem nada no comportamento dele que indique que ele faça essa distinção. Então, ele não consegue pensar sobre um objeto particular.
uma outra tradição, né, que diz que o que importa, na verdade, é simplesmente a relação que ele está com o objeto, né, aquilo que vai dizer se ele pensa em um objeto particular ou não. O que eu acho sobre isso, na verdade, né? E na tese eu falo mais sobre isso, naquele artigo de 2019 que eu passei eu falo um pouco mais sobre isso, e essa capacidade de pensar objetos particulares, ela vem em graus, ela não é tudo ou nada, né? Não é uma coisa que de repente torna possível quando a gente é capaz de representar o espaço de uma forma mais complexa, assim, né? Como Strawson diz. Então, nesses casos, né, mais primitivos, vamos supor, de crianças, né, mais novas ou de animais, você teria aí o início, né, uma forma mais rudimentar de compreensão de que as coisas com as quais nós interagimos são objetos particulares, que continuam a existir, mesmo, né, que a gente não os perceba, que no dia seguinte o mesmo objeto pode permanecer ali. É um entendimento mais rudimentar, né, muito prático, pouco conceitual e tudo mais. Mas à medida que o sistema cognitivo vai tornando mais complexo, você tem as capacidades mais complexas, né, de pensar em várias, você pode pensar em vocês, aí, cada um na sua casa, em coisas que estão acontecendo na China, no Japão, né, tem uma representação espacial dos objetos mais complexa, né. Então, eu acho que é interessante pensar essa questão de pensamento demonstrativo nesse caso, em comparação, né, de sistemas cognitivos mais simples com sistemas cognitivos mais complexos, né. E a gente diria que esses animais ou crianças jovens estão começando a entender que essas coisas são objetos persistentes. Isso é que eu diria em relação a isso. Ah, beleza. Ajudou bastante. Obrigado. Felipe, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei se a minha pergunta vai soar muito ingênua, e é uma pergunta um pouco, pode soar fora de contexto também. Eu fiquei interessado em saber se a abordagem da psicologia cognitiva ela poderia contribuir de alguma forma para a compreensão do problema metafísico da persistência de objetos materiais e da persistência de pessoas. Então, ela é muito usada, né, nisso. Justamente, acho que conecta um pouco com o que eu estava falando, né? Assim, quando que as crianças, os bebês, por exemplo, começam a entender que os objetos permanecem mesmo quando eles são ocultos, né? E como que a psicologia cognitiva ajuda a entender isso, né? Para entender quais os mecanismos representacionais que estão envolvidos, né? Quanto tempo duram as representações, né? Por exemplo, uma vez que o objeto é oculto, né? Por quanto tempo que dura a representação? E quais mecanismos estão envolvidos nisso. Nesse mesmo artigo aí de 2019, que eu coloquei para vocês, eu falo uma contribuição aí do córtex pré-frontal nesse entendimento, né? Que primeiro é uma coisa puramente perceptível, né? Então, os objetos que existem são simplesmente o que são observados, uma vez que ele é oculto, né? Se passar mais de alguns segundos, o sistema já não consegue identificar que é o mesmo objeto, né? Você precisa de capacidades cognitivas mais complexas. Mas à medida que o córtex pré-frontal vai se desenvolvendo, né, ele forma uma representação mais abstrata de objetos que sobrevive a maiores tempos de oclusão, né? Então, se o objeto é oculto e ele fica lá até por alguns minutos, por exemplo, né? Quando o objeto volta, ele já é reconhecido como o mesmo objeto, porque a representação ficou ativa no córtex pré-frontal durante esse tempo. Então, tem experimentos com macacos também em relação a isso, né? Então, eles chamam, esqueci o nome, Delayed Match Response, alguma coisa assim, que é uma resposta atrasada, né? Que ele esconde o objeto e depois ele volta e tem que indicar se é o mesmo objeto de antes, né? Ou não. E eles, né, medindo aí pelo eletroencefalograma, veem que a representação está ativa no córtex pré-frontal. Então, você já começa a entender melhor, né, o que está envolvido para que as pessoas e os animais entendam que um objeto permanece o mesmo depois que ele é oculto e tudo mais. Então, é uma contribuição importante, sim, para esse tipo de debate. É muito interessante, obrigado. Depois eu posso chamar as referências. Na verdade, um artigo de 2019 meu que eu recomendei, você vai achar um pouco dessa discussão em relação ao córtex pré-frontal. Aí lá tem outras referências também que eu uso, né? Pode ser um lugar de começar. Beleza, vou ler com certeza. Valeu.
Beleza, gente? Deixa eu só fazer uma última observação, já que ninguém vai falar. Claro. Rapidinho. Felipe, só mais uma coisa. Se você partir de uma noção mais fraca de conceitos, não a do Bird, né, que envolve esse princípio de generalidade do Evans, né? Se você sabe que um sofá é verde, se você tem um conceito de sofá, se você tem um conceito de verde, então você poderia fazer várias inferências a partir desse conceito. Mas se você partir de uma noção mais simples como a do Bachelor, então aí você não vê nenhum problema com a questão em assim, manter um nível não conceitual, né? Não. Na verdade, né, acho que as duas discussões elas não se misturam muito, né? Por isso Sim, acho que isso. eu não pesquiso muito mais nessa linha, que eu acho que chegou um limite nesse tipo de literatura, nesse tipo de pesquisa, assim, né? De como se pensa atenção, essa coisa de níveis muito hierarquizados, estruturados em uma coisa, depois a outra, depois a outra. Acho que a coisa é muito mais dinâmica e fluida do que a gente imagina, né? Então essa minha contribuição foi uma contribuição para esse debate pensando nas coisas dessa forma, né? Pensar então, no nível pretensional simplesmente que segmenta as coisas, né? Segmenta diferentes superfícies da estrutura do espacial do mundo, né? Um outro nível que vai, né, dirigir atenção para essas estruturas, um outro nível que vai pensar sobre isso, né? Como que a gente, então, pensando dessa forma, a gente faz uma teoria sobre pensamento demonstrativo. Então, essa minha contribuição foi nessa abordagem. Mas, né, como você já viu minhas outras apresentações, né, pensando, por exemplo, sobre conceitos de emoções, outros tipos de conceitos, ou como que a gente, né, pensa o mundo, eu não pensaria dessa forma. Aí, de fato, né, a gente tem uma noção de conceitos muito mais abrangente, né, como representações motoras, né, ativações de representações motoras e tudo mais, que você entra aí em um outro universo. Então, sim, estaria totalmente aberto, né, você já conhece um pouco outras coisas que eu faço, a pensar conceitos de forma diferente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, de novo, Felipe, brigadão. Foi ótima a sua fala, sua participação. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo aí que fez perguntas, que assistiu, mesmo que durou bravamente até o final. Obrigado, gente. É um prazer. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Beleza.